quanto mais complexo o produto, mais complexo se torna a cadeia de pagamento de tributo. E isso, ao invés de ser um incentivo, é um desincentivo. É melhor produzir apenas commodity e não agregar valor a produtos. Como é que nós vamos sair dessa enrascada que o Brasil está? Porque, na verdade, nós vamos continuar sendo um grande produtor de commodities, que também tem, óbvio, tecnologia, mas nós não conseguimos ter essa margem do valor agregado por causa dessa legislação antinegócio que existe e principalmente a questão tributária. Você tem toda a razão, né? Existe em curso uma reforma tributária justamente, não vou entrar no mérito se ela é positiva ou negativa, né? Mas é um basta no que está aí do ponto de vista de conceito e de dificuldade para o ambiente de negócio, né? O que as empresas brasileiras investem em contabilidade, em contador, em jurídico, para poder lidar com essa selva tributária, né, é algo impressionante. O volume de normas, de regulações, e aí tem federal, estadual, municipal, e que isso precisa ser simplificado. A reforma está um pouco nessa linha. Tem as grandes temores da reforma, concentração de renda, transparência, divisão do tributo de maneira adequada, uma reforma baseada na tributação do consumo, né? Como vão ficar os estados que não têm esse consumo ainda maduro. Então, são muitas as questões, porém, ela é necessária, né, para dar um basta nisso que a gente está vivendo, porque não está bom. Não está bom. É um ambiente agressivo para qualquer negócio. A gente procura ao máximo, dentro da nossa esfera, simplificar. Mas a modelagem é ruim. Eu sempre falo o seguinte, a gente fica tentando corrigir um problema, lá a gente tem uma série de situações dessas. Não, mas vamos arrumar aqui, vamos trocar a pessoa, vamos fazer aquilo. Não, troca o modelo. Tem algumas coisas que não tem mais o que fazer. O sistema tributário brasileiro não tem mais o que fazer. Ficar emitindo norma, resolução para corrigir, troca o modelo, que é o caminho que está. O que vai vir daí, eu não sei responder, Dávila, aí nós vamos ver pela frente. Governador, outro ponto interessante no Mato Grosso do Sul é esse investimento importante em infraestrutura que está chegando. Nós precisamos muito de ferrovias, nós precisamos escoar safra, nós precisamos armazenar safra. O Brasil só armazena 16% da safra e isso é um enorme problema quando nós temos uma safra que não é tão boa, que tem algum problema e tal. Como é que está sendo o investimento no Estado nesta área específica de armazenamento de grãos e transporte para que nós não tenhamos o desperdício que tem e consigamos guardar esses grãos para vender no melhor momento de mercado? A infra, de uma maneira geral, ela é fundamental, né, para um Estado que se propõe a ser produtor nesse nível e com valor agregado ainda pela industrialização. No caso específico da safra, a gente tem programas de incentivo, né, para a construção de armazéns, de silos. Essas indústrias que vieram na produção de etanol de milho, elas fizeram um trabalho fantástico de armazenagem, né, porque elas estocam para o ano inteiro. Então, imagina um volume importante da produção sul-mato-grossense que foi feito esse investimento nos últimos 2, 3 anos. Então, a nossa capacidade estática hoje é muito maior do que a média brasileira, ela cresceu muito, ainda deficiente, né, precisa continuar esse processo, que é produtores industriais trabalhando nesse investimento. E a infra de base que dá competitividade, rodovia, ferrovia, hidrovia. E eu tenho uma premissa que a gente compartilha com o nosso time e as lideranças do Estado, que é todo bom projeto, vamos atrair o capital privado para executá-lo. Né, que a gente ganha capacidade de investimento, acelera investimento, deixa o projeto e o ativo mais bem gerido ao longo do tempo, né, e o resultado é aumentar a competitividade. Então a gente virou cliente assíduo aqui da B3, e o Estado é uma máquina de produzir bons projetos para trazer para o mercado. Né, com muita transparência, muita abertura, a B3 faz todos os nossos leilões, né, e isso trouxe já mais de 30 bi para o Estado em investimento, desde saneamento, conectividade, rodovias, ferrovia deve ser ano que vem, geração de energia renovável. Então, muitos projetos na área de infraestrutura que o Estado procurou o mercado para que houvesse esse aporte. E um ponto importante, esse investimento vai ter enorme impacto no PIB. O PIB já vem crescendo no Estado. E isso mostra uma coisa curiosa, né? O Brasil que cresce está longe de Brasília. O Brasil que cresce está aí perto da produção, está ajudando o produtor
aumentar a sua produtividade e competitividade, a não criar dor de cabeça para aqueles que investem, produzem, trabalham no país. Como é que nós podemos fazer, governador, um movimento dos governadores para cada vez mais empoderar os estados, tirar poder de Brasília e transferir poder mais para os estados? Nós temos as Consud, temos essas ligas de consórcios de governadores, mas como é que nós podemos fazer de uma maneira sistemática? Porque o problema sempre vem de Brasília. Quanto mais essa centralização tenta interferir nas políticas locais, mais dor de cabeça cria e menos solução cria. Como é que nós podemos fazer de uma maneira sistemática? Dávila, faz tempo que eu não ouço no Brasil uma discussão sobre reformas. A gente passou por algumas reformas importantes no Brasil, do sistema bancário, das comunicações, das privatizações e concessões, da própria economia, da moeda, da reforma trabalhista, que ainda precisa avançar, reforma da Previdência. Há quanto tempo o Brasil estagnou numa discussão menor, numa discussão do dia a dia, dos interesses políticos, tal. Então eu não vejo outro caminho que não seja continuar um profundo ataque àquelas barreiras e aqueles muros que impedem, todo mundo sabe quais são. Está diagnosticado. Agora, tem que ter liderança para enfrentar essas reformas. Uma reforma administrativa que está lá no Congresso, discute, trabalha com carreira, mas essa discussão da relação federativa passa por uma reforma administrativa, passa por uma reforma política. Sim. Passa por uma reestruturação do modelo. Eu acho que a gente está com um esgotamento de modelo. E a gente fica tentando melhorar, arrumar e tal. Eu acho que a gente tem que dar uma alteração mais profunda um pouco, que só uma reforma, ou algumas reformas, elas podem endereçar. E o grande desafio de você fazer reforma, seja num Estado, seja na União, é liderar o Congresso Nacional. E ter uma pauta e uma agenda muito consistente para que isso ocorra, como a gente já viu acontecer no Brasil. O Brasil fez reformas importantes ao longo da sua história, mas faz tempo que a gente não discute com mais profundidade. Acho que a gente se perdeu um pouco na discussão mais ideológica, mas de uma certa forma rasa um pouco, sem aprofundar na discussão mais consistente. Até por isso parabenizo o seu programa, porque dá valor a uma conversa de mais qualidade, porque a gente precisa atuar em torno das reformas. A gente vai ter eleição ano que vem, 26, independente do resultado, quem assumir o Brasil, se não atacar alguns pontos chaves para destravar o crescimento desse país, e só com reforma a gente faz isso, nós vamos ter dificuldade para frente, com uma dívida crescente que vai compondo cada vez mais um percentual do nosso PIB, que vai cada vez mais dificultando a equação macroeconômica para o ambiente de desenvolvimento. A gente vê um horizonte que não tem outro caminho que não o próximo presidente da República endereçar reformas profundas do Estado. Vai doer, mas vai ser necessário para o Brasil no longo prazo. Agora, governador, uma coisa interessante na política nacional hoje é essa assimetria entre o que está acontecendo nos estados e municípios e o que acontece em Brasília. É inacreditável como todos os governadores que sentam aqui no programa dão entrevista para nós, bons prefeitos nós fizemos, essa mentalidade da política baseada em dado em evidência, política de resultado, a favor das reformas, a favor dos negócios. E Brasília parece um outro mundo. É o antinegócio, é o criar problema, é excesso de burocracia, é não as reformas, porque isso é muito custoso. Será que esta geração que está sendo formada na administração local, municipal e estadual, uma vez quando chegarem a Brasília, como deputados, governadores, ministros ou até presidente da República, nós podemos avançar com essa agenda de reforma, ou quando chega lá, eles são capturados por aquele clima de Brasília, bolha, e parece que esquece tudo que fizeram de bom nos estados e municípios. É verdade, bem colocado. Eu sou otimista. Eu acho que a gente tem uma geração em formação que vai endereçar uma nova agenda política para o Brasil.